Você é uma pessoa livre? Se sente uma pessoa livre? Quais são os desafios de ter esta ideia, este pensamento? Liberdade. Este é o tema do Papo É de hoje. Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos ao canal Fredianos e nosso encontro no programa Papo É. Nós vamos falar sobre liberdade e os desafios de ser livre. É interessante quando nós falamos sobre liberdade, a primeira coisa que vem na nossa cabeça e que eu perguntei para vocês na introdução, você é livre? Já parou para pensar que existe um preço a se pagar por viver em liberdade, por ser uma pessoa livre? Eu começo com algumas linhas de pensamento e vou abrindo com vocês isso para que nós possamos entender se somos livres ou se nós estamos aprisionados em situações ou configurações que nos obriga, de certa forma, a ter pensamentos e comportamentos já esperados. Por exemplo, não se deixe influenciar pelo que parece ser a maioria. O errado é errado, mesmo que muitos apoiem. Se você sabe que algo é errado, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático que está aí na mira, né? Na tela, tá no WhatsApp, está em tudo. As questões das pessoas que estão sendo processadas pelo 8 de janeiro. Vandalismo é vandalismo. Não existe exceção para este tipo de ação. Então, o que acontece? Se é errado, se existe uma penalidade para isso, a pessoa escolheu fazer tal ato, ele vai responder por aquilo que ele fez. Não existe, mesmo que estejam tentando pôr em vias aí, né, que posso dizer seja maioria ou não, eu não vejo como maioria, é minoria, tentar dar absolvição para os erros. Existem algumas coisas que, por exemplo, igual que virou maioria até um certo tempo e depois os exageros políticos acabou fazendo com que as pessoas virassem contra. A questão do aborto. A maioria é contra o aborto. Mas, por que a maioria é contra o aborto? Ele é certo? Ele é errado? Até que ponto é certo essa afirmação? Até que ponto ela é errada? Cada caso é um caso. Eu não posso generalizar as coisas, porque quando você generaliza, você cria um ambiente hostil. Aí veio aquela proposta, aquela lei fraudulenta, que graças a Deus não foi para frente, de criminalizar pessoas que abortam, mesmo que se sofrem algum tipo de estupro. Olha a capacidade de transformar um pensamento majoritário em algo pesado. Né? Está no teu corpo, não é você que foi estuprado. Como você pode deglutinar isso de forma como errado ou como certo? Para isso existe estudo, existe exceções, existe essência de conhecimento para poder saber. Segundo ponto, outra teoria. Religião e políticas, quando aliadas, é uma arma perfeita para escravizar os ignorantes. Eu falo para vocês o seguinte. Eu, particularmente, são esferas que não deveriam se misturar. Elas podem caminhar em paralelo até certo ponto, e em determinado momento elas vão ir em caminhos opostos. Por quê? Porque o que é legal não é moral e o que é moral não é legal. O que quer dizer isso? O que a lei me permite fazer, às vezes, é moralmente recriminado. E o que é moralmente aceito é legalmente criminalizado. Então, o que acontece? Quando nós estamos numa situação como essa,
Nós precisamos entender que a minha religião, a minha fé, ela tem que ser uma religião ou uma fé que me faz enxergar o mundo, que me faz enxergar as coisas como elas são, com o pé no chão, e me dá mecanismos para sobreviver. E utilizo da ferramenta política, porque essa ferramenta política me dá a certeza de que amanhã ou depois, quem estiver me representando politicamente, seja no parlamento, no executivo ou no judiciário, não venham criar situações para que se volte contra mim, contra aquilo que eu acredito enquanto religião. Uma religião coesa, não os absurdos que nós vemos e ouvimos por aí. Ser livre dá trabalho, por isso te ensinaram a ter medo da liberdade. De fato, religião, leis, família, moralidade. Desde novinho você ouve não, não pode isso, não pode aquilo, não faça isso, não faça aquilo. E depois, quando você torna-se um adulto, você descobre que existe o Código Penal. Só que esse Código Penal, ele não é que ele diz para você, você não pode fazer, mas também não diz que você pode fazer. Ele deixa para você ali, ó, se você fizer tal coisa, você vai sofrer esta represália. Mas não diz para você que você está proibido de fazer isso. Por quê? Porque o primeiro código da Constituição é que todo ser humano nasce livre, e livre deve ser. Só que esse livre, e livre deve ser, tornou-se perigoso. Por quê? Porque basta você não aceitar determinada coisa e se juntar com outras pessoas que não aceitam, se for verdadeiro, legítimo, olha bem, verdadeiro, legítimo e moralmente aceito, legalmente aceito, você muda realidades. Por que existem divisões igual no Brasil hoje, polarizadas? Porque existe um lado que está tentando se dar bem com o lado errado, que a extrema-direita está fazendo isso, botando medo, dúvida, incerteza, querendo anistiar o que não é anistiado, querendo dar voz de verdade ao que é mentira, querendo enraizar medo, fraude, inconstância para se chegar a um poder, se chegar à conquista de um poder. E nesse vale tudo, quando a liberdade é o principal ponto em que eu preciso manipulá-la para que você pense o que eu quero, para que você sinta o que eu quero e faça o que eu quero, não é liberdade, é uma liberdade condicional. Aliás, quando eu estou falando, já que eu estou falando disso, uma reflexão para você e para mim. Quando você vai votar em um político, seja o prefeito, vereador, deputado estadual, deputado federal, governador, presidente, senador, você tem plena liberdade de poder votar ou o medo que é colocado em você durante uma campanha política, que vem antes da campanha política, durante a campanha política, determina em quem você vai votar. Se o medo que é posto em você antes, durante uma campanha política, te influencia você a votar em fulano ao invés de ciclano, sabendo que o ciclano é muito melhor do que o fulano, mas o medo te faz você ir pelo lado da segurança, vamos assim dizer, você não tem liberdade. Você está amarrado a um medo essencialmente primordial, que é aquilo que está dentro de nós, que é a insegurança, porque viver é inseguro. Você sabe de hoje, daqui 1 hora, no máximo 2 horas. Você não sabe 3 horas ou o dia inteiro. Muitas coisas podem acontecer durante um dia. Então, o medo, a incerteza, a insegurança te move, assim como me move. Então, o que acontece? Essa liberdade, ela toma um outro nome, que se chama condicionamento. Uma liberdade condicionada. Pense, o momento é favorável. Ser livre dá trabalho, por isso te ensinaram a ter medo da liberdade. Lembre-se, nunca tenha medo de dizer o que pensa, o que sente, o que acha e o que acredita. Desde que você saiba que, primeiro, você não esteja ferindo a moralidade de ninguém e nem a legalidade
do país. O que é legalidade do país? Né? O Código Penal, né? Basicamente. Se você não procura a verdade por si mesmo, você sempre será o errado, será escravo da verdade dos outros. De novo, se a liberdade é um medo, eu preciso alimentar esse medo. Se eu alimento esse medo, quais são os mecanismos que eu uso? Ainda mais no mundo moderno, que vocês estão vendo hoje a modernidade. Quais são os instrumentos para alimentar o teu medo? E aí eu pergunto, você, quando coloca dúvidas, quando pesa no teu coração, na tua mente, você foi buscar a verdade? Você foi lá ver se aquilo que está te tirando o sono, colocando sombra nos teus olhos, é aquilo mesmo? Ou é uma falácia? Ou ela foi produzida para que você tenha medo? Você é perigoso demais quando acorda, por isso te mantém dormindo. Lembre-se, se você não é influenciado pela tentativa de uma maioria, se religião e política não influencia você porque você é uma pessoa esclarecida, se você sabe do peso da tua liberdade, você luta para que essa liberdade seja uma constância, se você procura saber das coisas para não ser manipulado, então você é uma pessoa desperta, você é uma pessoa que está acordada. E se você está acordado e sabe todas essas engrenagens que te forçam você a carregar grilhões invisíveis, e você sabe que esses grilhões invisíveis eles existem, e você tenta a todo custo não se agrilhonar, o que é não deixar se prender, então você é perigoso. Por quê? Porque você sabe das correntes que estão tentando ser postas nas pessoas. E aí você passa a ser perigoso, por quê? Porque se você está livre, as correntes não te atingem, você vai fazer com que outras pessoas também se livram dessas correntes invisíveis. Então você passa a ser uma pessoa nociva e perigosa. Por isso que muitas das vezes o medo, a insegurança, a ignorância, a falta de conhecimento, são ferramentas para nos manter de olhos fechados, de ouvidos fechados, de boca fechada. E quando você abre teus olhos, você vai enxergar aquilo que eles querem. Quando você resolve abrir os seus ouvidos, eles vão fazer com que você ouça o que eles querem. Quando você comece a falar, você vai falar e vai repetir palavras que já foi posto para você repetir. E não ver o que precisa ser visto, não ouvir o que precisa ser ouvido, para que você fale o que precisa ser falado. É uma diferença muito grande. Por isso que a liberdade ela é não negociável. Por que não é negociável? Porque quando você negocia a sua liberdade, você está vendendo a sua essência, você está vendendo a sua natureza, você está vendendo quem você é, a sua titularidade. Quando eu falo titularidade, estou falando a sua essência, a sua verdade como ser humano. Você passa a ser xerox, cópia, sombra de outra coisa que não deveria existir. Às vezes, um homem tem que lutar tanto pela vida que não tem tempo para viver. De fato, como eu falei, se você é uma pessoa perigosa, desperta, eu vou manter você ocupado o máximo possível para que você não tenha tempo de ler, de estudar, de pesquisar, de correr atrás para saber se aquilo que está sendo falado é uma verdade ou se é uma mentira. Então, o que acontece? Até essa pressão da vida faz com que você se torne prisioneiro. Eu vou dar um exemplo meu, prático para vocês. Eu tenho muito medo sobre o futuro dos meus bichinhos, dos meus gatos. Por quê? Porque foi uma missão que eu assumi. Eu não pedi para ninguém assumir comigo. Ela veio a público porque pessoas nos incentivaram a arrumar apoiadores para nos ajudar, seja com doações financeiras, seja com alimentação, seja com o que for. Aquilo que a pessoa pode fazer. Tanto que você, quando você entra nas descrições, né, sobre a associação, ele tem várias formas de como você pode ajudar. Não necessariamente com valores. É que com valores torna muito mais fácil. Por exemplo, você mora lá no Nordeste, mora lá no Maranhão,
Eu vou comprar um saco de ração e vou doar para a Associação SOS Felinos. Imagina, eu vou te comprar uma ração lá no Maranhão, vou botar no correio para chegar aqui. Não é mais fácil doar o dinheiro e a pessoa vai lá e compra? Então eu tenho muito medo. E o medo me faz ter cautela. Eu cheguei num limite em que não posso abraçar mais nenhum tipo de gato abandonado, porque os que eu tenho comigo eu tenho que dar conta. Graças a Deus existe um trabalho muito bom aqui na minha cidade, né? Tem uma outra pessoa que é política, né? Tem política partidária, mas a política principal dela é pela causa animal. Conseguiu fazer uma campanha muito boa de castrar o máximo possível de animais, sendo de rua ou não. Então, a proliferação de animais abandonados na cidade diminuiu consideravelmente. Faz alguns anos que eu não encontro nenhum animal abandonado que eu não achei. A associação ela existe por quê? Por animais que foram abandonados. E não foi abandonados pela mãe, foi abandonado por gente que foi lá, catou e abandonou. Teve né, a ação diabólica de abandonar seres vivos. Então eu tenho medo, eu tenho receio do que vai ser desses meus filhos. Por quê? Um animal, um gato, vive em média 20 anos. O mais velho que eu tenho aqui vai fazer 9. Então quer dizer, 50% desses 20 anos, que é o tempo que a média pode ultrapassar, 50% já foi. E os outros 50%, como é que vai ser? Então eu tenho medo. E esse medo me faz pensar: será que eu tomei a decisão certa? Será que eu tomei a decisão errada? Será que se tivesse cruzado meus braços, fechado meus olhos, deixado esses bichos abandonados à própria sorte, não teria sido mais cômodo? Mas aí vem o lado humano. Eu, na minha humanidade, eu jamais iria fazer um negócio desse. Primeiro que eu cresci cercado de animais, desde criança. Então eu amo. E é uma vida. Então o que acontece? Eu, Marcelo, eu jamais, na minha vida, iria passar por um animal abandonado e iria simplesmente virar o rosto. Porque eu não iria me comprometer com aquilo. Então tem aí, né? 55 gatos. 55 vidas, 55 almas, que depende de mim, depende do Ariel, depende do Alejandro e depende dos nossos amigos do coração que nos ajudam financeiramente ou com produtos mês a mês. Aliás, eu serei eternamente agradecido. Se daqui a 20 anos, né, os gatos, assim como nós, não vão viver para sempre, né, vão para o paraíso dos animais, e a associação terminar por não ter mais bicho, eu estarei feliz porque eu cumpri a minha missão de proteger e cuidar da dignidade. E serei muito mais eternamente grato àqueles que me ajudaram a tornar essa missão uma realidade. Então, o medo faz essas coisas. Faz você pensar e repensar se você tomou decisões corretas. E aí, usando o exemplo que eu usei dos meus gatos, né, da associação, eu penso pode ser outras coisas. Por exemplo, um homem, será que eu fiz certo ter casado? Uma mulher, será que eu fiz certo ter casado? Será que eu fiz certo ter sido mãe? Será que eu não deveria ter ficado só eu e meu marido? Será que eu fiz certo em votar em fulano de tal? Será que eu fiz certo em acreditar no partido tal? Será que eu fiz certo em acreditar naquela ONG, naquela instituição, naquela empresa de plano de saúde? Será que eu estou fazendo? Será que eu estou. Por exemplo, quem vive de imóveis, né? Seja comercial ou residencial. Será que eu estou praticando uma política correta? Eu não estou sugando sangue das pessoas além do que elas podem aguentar? O meu trabalho como profissional liberal, como assim dizer, aqueles que prestam um serviço liberal, será que eu estou cobrando um serviço justo? Ou eu estou deliberadamente sugando o sangue das pessoas de canudinho? Tudo isso e muitas outras coisas cai na nossa cabeça de pensar na nossa liberdade, porque a nossa liberdade termina quando você e eu podamos, tiramos, matamos a liberdade do outro. E aí, essa questão da liberdade vem justamente desse encontro. Pensar, você é livre nas suas escolhas? Você é livre nas suas decisões? Por exemplo, eu falo, né, para o pessoal aqui em casa, está aqui, que eu tenho um perigo, eu tenho um respeito muito grande
né, sobre as coisas que acontecem na minha vida. Isso aqui, ó, tá vendo esse monte de papel aqui? Isso aqui é tudo as coisas da associação. Entende? Tudo coisa da associação, desde quando ela começou. Qualquer um que queira vir aqui, tá aqui, ó. Para pegar, para passar o dia inteiro aqui, dias, semanas, olhando, investigando, e tá até perdendo a cor. Mas está aqui tudo o que foi feito em nome da associação. Isso aqui chama-se consciência tranquila. Ninguém vai poder falar assim, nossa, você catou dinheiro e usou em outra coisa que não era para os gatos. Não, tá aqui, ó. Tem papel aqui. Nossa, acho que colocar assim em linha reta, eu acho que dá para virar o mundo. Por quê? É o que me faz deitar a minha cabeça no travesseiro todos os dias e ter a consciência de que eu estou fazendo um trabalho direito, honesto. E nós precisamos pensar um pouquinho sobre isso também, dessa honestidade da liberdade. Nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas escolhas, elas estão sendo feitas na liberdade e na honestidade ou sob pressão, sob uma mentira, sob um medo ilusório, sobre um factoide, sobre meias verdades, sobre imposição. Seja você mulher, você numa sociedade que te inferioriza, seja você homem, que numa sociedade que te cobra, te dá muita vantagem, mas também te cobra muito por ser homem. Você como profissional, como trabalhador, as suas escolhas são feitas na sua liberdade, ou elas são feitas na pressão como trabalhador? Não é novidade, nós sabemos que tem muitas empresas que forçam seus colaboradores a pensar de determinada forma, a terem determinado tipo de comportamento, a seguir uma linha partidária específica, dono, política, por exemplo. Não é inédito, isso ao contrário, é recorrente. Então fica para nós pensarmos no Papo É de hoje, que é mais um tema sério, que se soma aos dois últimos temas, e tem se somado a vários temas, né? Não somente a esse. Mas qual é o preço que você e eu pagamos pela liberdade? Vale o preço ou é o comodismo de seguir a onda é melhor? Particularmente, liberdade ainda compensa. A liberdade ainda vale. Por quê? Porque ninguém no mundo vai sofrer as suas dores por você. Ninguém no mundo vai sorrir por você. Vai sorrir com você. Vai sentir as dores com você. Mas não vai sentir por você. Não vai rir por você. Não vai amar por você. Não vai adoecer por você. É você. É você e eu que vamos passar por tudo isso. Então, se a liberdade nos dá essa parte amarga da liberdade, então a parte doce também é nossa. As minhas escolhas, minhas decisões, o que eu quero e o que eu não quero, tem que partir de uma liberdade consciente. O que é uma liberdade consciente? Volta no começo. Uma liberdade que não ofenda os outros, uma liberdade que não transgrida as leis e uma liberdade que edifique a sociedade, que mude a minha vida, que mude a tua vida. Fica para nós pensarmos sobre se somos livres e se somos livres, como nós temos administrado essa difícil arte de ser livre. Um bom resto de semana para todos e nos veremos daqui a alguns dias no programa Mitologar. Um abraço a todos. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see